Olá, terceiro ano! Mais uma vez estamos em um vídeo de história. Hoje trataremos sobre a questão da escola. Gente, que pena, estamos em um contexto bem diferente, né, de todos os anos, que é essa quarentena. Mas você que já tem um bom conhecimento sobre a sua vida escolar, não vai ser fácil a gente relembrar um pouco, tá bom? Bom, gente, o que é a escola? A escola é uma comunidade, é um grupo social, não é mesmo? No caso, o segundo grupo social, porque o primeiro grupo social a qual nós participamos é a família que vimos em assuntos passados de história. Hoje nós vamos ver um grupo social chamado escola. Gente, a escola é formada por quê? Por funcionários, alunos, professores, todas as pessoas que obedecem regras dessa determinada instituição. Por exemplo, o que nós fazemos na escola? Que devemos obedecer regra e estarmos em colaboração. Nós brincamos, nós aprendemos, nós colaboramos com atividades no dia a dia, né? Isso, nos divertimos, fazemos muitas coisas bem interessantes. Você gosta da escola? Que bom. Então, agora me diga, gente, as coisas que nós fazemos na escola, as pessoas que estão presentes, como essas pessoas devem, para que esse ambiente seja agradável, se comportar na escola? Precisa ter colaboração, respeito, as pessoas devem se ajudar, não é mesmo? Deve o quê? Ter união, um ambiente com desunião, um ambiente onde as pessoas não colaboram para o bem comum de todos, é um ambiente bem difícil de se conviver, não é mesmo? Então, na escola, nós aprendemos todas essas regras de comportamentos. Ok, agora deixa eu perguntar. Gente, para que uma escola aconteça, surja em uma comunidade, em um bairro, é preciso de quê? Ela precisa ter alguns dados importantes. Você vai ouvir agora um áudio com a diretora da escola, Eliana Barroso, certo? Onde ela vai falar sobre dados importantes da sua escola. Como é o nome da sua escola? Pequeno Grande, Educandário Pequeno Grande, exatamente. Gente, veja só, os dados de uma escola tem que constar o quê? A história da escola, o local e a planta, certo? Que foi escolhido para a construção da escola, a data da fundação, o início de funcionamento, tem que ter o seu patrono, caso a escola, o nome dela é em homenagem a alguém. Por exemplo, os primeiros professores, os primeiros alunos, temos também a primeira turma que se formou. Todos esses momentos são históricos no começo de uma escola. Então, esses dados importantes você vai ouvir daqui a pouco no vídeo em que a tia Eliane vai te dar algumas informações sobre a sua escola, certo? Para que posteriormente você vá fazer suas atividades. Então, gente, sobre a escola nós temos mais algumas informações. Por exemplo, quando a dona da escola resolve construir a escola, ela tem que levar em conta algumas coisas, alguns cuidados especiais, não é isso? Por exemplo, a questão da ventilação, a iluminação tem que estar adequada, tem que ter um pátio para recreação, banheiros, tem que ter as dependências todas bem regularizadas, para que não haja perigo para nenhuma das pessoas que estão dentro da escola. Por exemplo, todos esses cuidados têm que constar na planta baixa da escola, certo? Que é um projeto, um planejamento antes de começar a construção. Tem que ser pensado minuciosamente, sem colocar em risco as pessoas que estão dentro. Gente, agora eu quero saber. A escola ela é oferecida para as crianças a partir de 4 anos, segundo a lei determina. Certo? Existem escolas que já colocam a criança muito antes, que é o prézinho, não é isso? O jardim de infância. O 2, o 3, o 4, o 5 e depois o primeiro ano. Quais são os tipos de escola? Nós temos as escolas públicas, que é patrocinadas pelos governos, né, seja ela do município, né, no caso nós município de Fortaleza, ou seja ela do estado do Ceará, o nosso estado. E assim de outras também federações do nosso Brasil. E nós temos as particulares. As particulares, elas são mantidas pelas mensalidades da escola que os pais pagam,
certo? Então, com esse dinheiro, feito o pagamento dos professores, consertada alguma coisa, feita uma reforma na escola. Então, a escola se mantém através das mensalidades. Então, 2 tipos de escola, particular e pública. Certo? E nós temos outras observações importantes a respeito da escola. Vimos que para a escola ser um ambiente agradável, precisa que haja união, respeito e colaboração entre as pessoas. E para que as pessoas sejam conscientes desse tipo de comportamento, para que não venhamos desrespeitar o outro, é preciso que nós obedeçamos regras. Não é isso? Cada pessoa, o aluno, o professor, toda a equipe que trabalha na escola, elas obedecem regras. Por exemplo, quais são as regras do aluno na escola? Por exemplo, respeitar a entrada e saída, que é os horários que são determinados. Temos também o cuidados e as precauções para evitar acidentes na hora do recreio. Qualquer brincadeira que vá ocasionar um acidente para você ou para o outro, tem que ter cuidado com isso, né? Isso são regras da escola, o respeito do seu espaço e do espaço do outro. Nós temos também, gente, respeitar o comportamento que se deve ter em determinados locais da escola. Por exemplo, que tipo de comportamento nós temos que ter quando estamos numa biblioteca? A biblioteca é para a gente estudar, ler alguma coisa, então deve ser um ambiente silencioso, então deve fazer silêncio. Já o comportamento que você tem numa quadra, na hora do recreio, você pode ficar bem à vontade, não é mesmo? Esses comportamentos são importantes. São regras a ser cumpridas. Porque que você aprende o uso de regras desde o seu primeiro grupo social, que é a sua família. Isso daí você vem para a escola já sabendo que também naquele lugar, como existe diferentes tipos de família, você também deve obedecer regras. Aí, para essas regras serem cumpridas devidamente, sem injustiçar o outro, uns cumprem mais e outros menos, aí existe o quê? Os direitos e os deveres que tem que ser observados do aluno. Por exemplo, quais são os direitos? O aluno tem direito de estar nesse ambiente escolar, ele tem direito a uma sala de aula bem confortável, adequada, tem direito a uma boa educação, ou seja, os conteúdos passados têm que ser claros, têm que ser objetivos, tem que atingir seu nível de compreensão, não é mesmo? Temos que ter também um lugar adequado para brincar, longe de qualquer situação de risco, de perigo. Temos que ser respeitados. Essa regra do respeito é fundamental. Esses são os nossos direitos. Mas para eu usufruir dos meus direitos, eu preciso também, veja só, nós temos também que ter uma boa professora. O que você acha da sua professora? Certo? O professor tem que ser um professor que venha atender a sua necessidade de aprendizagem. Temos que ter também direito a dar opiniões. O aluno tem que saber se expressar, tem que se tornar um aluno de opiniões. E tem também, como seu direito, ter uma escola limpa, certo? E saudável. E para manter tudo isso, nós temos os nossos deveres. E isso, gente, nós, no mundo que está à nossa volta, todo o nosso espaço geográfico que nós estamos, existem regras. A gente não faz o que a gente quer na hora que a gente quer. Nós obedecemos alguns limites, certo? Aí nós temos, para o cumprimento desses deveres, nós temos os nossos direitos, e para o cumprimento desses direitos, nós temos os nossos deveres, certo? Porque se eu não cumpro os meus deveres, como é que eu vou ter os meus direitos? Certo? Porque os dois estão ligados entre si, formando o nosso direito de cidadão. E somos cidadãos enquanto temos direitos e deveres estabelecidos e cumpridos. Por exemplo, nossos deveres. Eu tenho o dever de ir à escola diariamente, para que eu acompanhe tudo que está acontecendo, siga uma sequência do que está sendo visto na sala de aula. Eu tenho o dever de cuidar do meu material escolar para que eles não se percam, não se estraguem. Esse é um dever seu, uma responsabilidade sua. Por exemplo, realizar as tarefas. Porque se você aprende em sala de aula, mas não exercita esse aprendizado, será que o professor estaria o quê? Em falta com você? Não, você também tem que fazer a sua parte.
exercitar o conteúdo visto, não é mesmo? Por exemplo, nós temos o quê? O dever de zelar pela limpeza da nossa escola. Nós não temos o direito de ter uma escola limpa, mas para que, quando a gente chega à escola estar limpinha e manter esse ambiente limpo, é preciso que também a gente tenha algumas regras de higiene, não é mesmo? Não jogar o lixo no chão, não sujar as paredes, tá bom? Manter tudo bem limpinho para não que venha a ocorrência de moscas, bichos, insetos, certo? Para trazer doenças. E, pois é, esses são os nossos deveres. Os deveres estão ligados aos nossos direitos, ok? Porque eu tenho os meus direitos, mas eu preciso também fazer jus a esses deveres. Por exemplo, o que é me dado, um ambiente agradável, um momento legal de estudo, se eu não aproveito, de nada adianta, não é mesmo? Eu também tenho que fazer a minha parte. Então, gente, visto isso, nós vamos pensar em como eram as escolas antigamente. Antigamente, gente, era muito rígido o sistema da escola. Antigamente as escolas, elas tinham castigos, tipo puxões de orelha, a criança ficava de joelhos em grãos de milho. E tinha também as palmadas, que era dada com um instrumento chamado de palmatório. As crianças não podiam conversar, não podiam se opor a dar opiniões, sabe? Elas não tinham direito de liberdade de expressão. Elas tinham que obedecer às regras estabelecidas. Certo? Essas eram as formas de sistema da escola antiga. E nós tínhamos também, gente, antigamente, os meninos e as meninas estudavam em escolas separadas. Por quê? Devido às atividades que eram apresentadas para cada uma das partes. Por exemplo, os meninos eram apresentados atividades para trabalhar fora, em uma profissão. Já as meninas eram atividades prendas domésticas. Por exemplo, cozinhar, costurar, certo? Limpar. Todas essas prendas domésticas eram para preparar as meninas para cuidar da casa, como a mamãe fazia. Era assim que eram as escolas antigamente. E como é a escola hoje, atualmente? Atualmente as escolas são bem mais liberadas. Por exemplo, o aluno tem liberdade de expressão. O aluno pode concordar ou discordar de algo, desde que assim faça com respeito. É isso? O aluno tem liberdade de se expressar de várias formas, seja através da música, do desenho, da arte. E nós temos que respeitar as diferenças. Não sermos intransigentes a ponto de aceitarmos apenas a nossa forma de ver e de fazer as coisas. Então, há uma liberdade de expressão no nosso contexto atual. Por exemplo, nós vamos aprender também, gente, que como nas escolas de hoje não existe mais esse sistema de rigidez de palmatória, mas nós temos também outro problema muito sério, que é o problema do bullying. Vocês já ouviram falar dessa palavra? O bullying, gente, é uma forma de agressão da pessoa com o seu próximo. É uma forma de agredir a uma pessoa que não tem defesa, que não consegue se defender. Existem vários tipos de bullying, vocês sabem quais são. Nós temos o bullying verbal, nós temos o bullying físico e material, o bullying psicológico e moral e o bullying sexual, certo? Esses casos, gente, cada um desses casos de bullying, características de bullying, deve ser levado a pessoas que possam resolver esse problema, porque se esse problema persiste, ele pode levar a uma situação mais fatal, grave, né, até a morte. E sem contar que leva a um aluno a desestimular, a não querer vir para a escola. Geralmente esses bullying são praticados por meninos, e os meninos eles têm uma forma mais agressiva de praticar o bullying. As meninas também praticam bullying, como? Com conversinhas, com fuxiquinhos, separando uma amiga da outra. Tudo isso é forma de bullying. Então, aqui nós devemos levar essas questões que incomoda e desagrada a um ambiente social saudável. Nós devemos levar os responsáveis, os pais, uma pessoa que é responsável, a direção da escola, o diretor, a coordenação. E, se possível, levar aos órgãos competentes, como o Conselho Tutelar, que do Conselho Tutelar será levado a
autoridades responsáveis para tratar do caso. Porque existe casos, gente, muito sério. Casos em que pessoas são altamente prejudicadas para a questão do bullying. Fique atento, se você vê alguém praticar o bullying, procure alguém que possa resolver esse problema, certo? Aí, a cada tipo de bullying eu gostaria que você pesquisasse e fosse atrás de saber que tipo de bullying verbal caracteriza, certo? Por exemplo, é caracterizado pelo bater, quando você bate, você empurra, esse é um bullying físico. O bullying verbal é quando você agride a pessoa na fala, xingando, botando apelido, coisas que a pessoa não gosta. Né? E o bullying psicológico é quando você faz pressão para aquela pessoa, você ameaça aquela pessoa, ela não tem defesa. O bullying sexual é quando você se insinua, tenta algo que a pessoa não queira. E o bullying de internet, gente, que é o bullying cibernético, não é isso? Esse bullying, gente, é o bullying utilizado pelos meios tecnológicos, que é a internet, fotografia, quando você utiliza esses meios para agredir alguém, certo? Então, cada tipo de bullying, ele é uma forma de crime, tá bom? Devemos levar esses casos a pessoas que possam resolver, certo? Então, é isso. Até a próxima. Não deixe de fazer a sua tarefinha e antes de fazê-la, leia o conteúdo. Por exemplo, aqui na página 38, nós temos o nome, os dados importantes de sua escola. Por exemplo, você sabe quantos alunos tem na sua sala de aula? Nós temos 20 alunos. 12 são meninas e 8 meninos, certo? Você sabe o ano da fundação? Por exemplo, você vai ver aqui no vídeo um documentário da diretora, mas se você tiver mais alguma dúvida, você pode procurá-la no privado para que ela possa estar respondendo as suas curiosidades, tá certo? Gente, livro de história, na página 38, que é atividade, certo? Página 39, 38, 39. Temos também na página 41, 42, 43. Então, as atividades vai da página. Nossas atividades de todos os dois conteúdos, as escolas e as escolas ao longo do tempo. O conteúdo todo vai da página 36 até a 43. Isso, tarefas e leituras. Página 36 a 43, tá certo? Gente, tchau, até a próxima.